Olá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Mayara Tec, eu sou psicóloga e atuo na clínica ProPsique junto com a doutora Michele, médica psiquiátrica, e com a doutora Aline, psicóloga também. Então, a gente fez uma pesquisa no Facebook pedindo para as pessoas, entre três temas, né, que é o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade e o TDAH, para as pessoas deixarem um comentário qual o tema mais relevante, mais elas gostariam de saber, assim, vocês, né, gostariam de saber sobre essas patologias. Então, a gente fez essa pesquisinha e as pessoas optaram em primeira instância para saberem sobre ansiedade, depois depressão e depois o TDAH. Então, a doutora Michele, ela gravou um vídeo falando sobre o transtorno de ansiedade, a doutora Aline gravou um vídeo falando sobre o transtorno depressivo e hoje eu estou gravando um vídeo para vocês para falar um pouquinho do TDAH. Então, o que é o TDAH? TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, geralmente, ele aparece na primeira infância, quando a criança é inserida no âmbito escolar. Então, os professores começam a perceber que essa criança, ela não para quieta, ela perde foco nas atividades. Além dos professores, claro, né, a família também já vem percebendo isso, mas geralmente a família tem maior dificuldade em perceber que isso realmente é um problema. Então, na escola, os professores percebem isso com mais facilidade. Então, como eu estava falando, né, é uma criança que ela perde o foco com facilidade, ela não para na cadeira, ela levanta, ela cutuca os colegas, né? É como se ela tivesse um bichinho carpinteiro. Eu sempre dou esses exemplos para os meus pacientes quando eles vêm com crianças portadoras de TDAH. Então, qualquer coisa tira o foco nas atividades. Então, se tem uma formiguinha andando na parede, já é motivo para mim não fazer minha atividade ou eu viajar na maionese através dos pensamentos. Então, esse transtorno, diferente do que muitas pessoas pensam, ele é um transtorno que ele tem muito fator genético. Então, o frontal, a parte do córtex frontal dessas pessoas, que é a parte principal para regulação das emoções e para controle de impulsos, essas crianças e adolescentes e adultos que portam esse TDAH, elas têm o córtex, já através das comprovações científicas, menor do que nós que não somos portadores do TDAH. Então, elas têm esse córtex, quando elas precisam controlar o impulso, quando elas precisam controlar as emoções, elas não funcionam da mesma forma que nós funcionamos. Então, não é um fator de meio que influencia, mas sim um fator de genética. A criança já nasce com esse transtorno, diferente de muitos outros transtornos. Na verdade, na maioria dos transtornos emocionais, a gente acaba desenvolvendo através do meio. Este não, a gente já nasce com o TDAH, o que é comprovação científica. Então, qual é o que a gente precisa fazer se eu tenho percebido que eu tenho um filho que não para quieto, que tem dificuldade em se relacionar, porque geralmente eles têm dificuldade, eles não conseguem cumprir regras, eles não conseguem ir até o fim de uma atividade, ou eles começam e param milhões de coisas, cortam filas, né? Geralmente são também agressivos, e a tendência é que isso seja mais predominante em meninos, mas não quer dizer que não tenha um número grande também e elevado em meninas com esse transtorno. Então, geralmente o TDAH, ele é diagnosticado, na verdade, os primeiros sintomas necessariamente precisam aparecer na primeira infância, mas não quer dizer que seja diagnosticado na infância. Tem muitos adultos, até hoje, que são portadores de TDAH, mas nunca foram diagnosticados. Não quer dizer que a gente não pode diagnosticar na fase adulta e na fase da adolescência. Mas, para ser diagnosticado com TDAH, tem necessariamente que aparecer os primeiros sintomas na infância. Então, como que é o tratamento para o TDAH? A criança, o adolescente ou o adulto que buscar acompanhamento, a gente avalia e percebe qual é o nível desse transtorno, né? Se não for numa fase adulta, de repente, a pessoa já tem maturidade para lidar e não necessariamente precisa inserir uma medicação. Mas na fase da infância e da adolescência, eles precisam ser inseridos com uma medicação, né? Que a gente chama de metilfenidato. Deixa eu ver se é isso mesmo, metilfenidato, que é as medicações mais conhecidas como Ritalina, Concerta, que ajudam no controle de impulsos e na concentração, ajudam muito a melhorar a concentração e para controlar esses impulsos. E também através da psicoterapia, para a gente ajudar essa criança também a lidar com essa debilidade, para os pais também, para a família ser inserida num tratamento, para que a gente tenha maior prognóstico, uma melhor resposta num contexto total. Se não tratar do TDAH,
a gente tem uma tendência, e as pesquisas comprovam, muito alta, que esses portadores, eles estão muito elevados a inserção, né, e envolvimento com drogadição, com cigarro, com bebida alcoólica, inclusive também com acidentes de carro. Geralmente, os portadores de TDAH, eles têm maior índice de não ir até o fim aos estudos, então começam os estudos e param, ou começam várias faculdades e não vão até o fim, ou nem estudam, né, porque acham que não são capazes, não dão conta. E também um maior nível de crianças não tratadas desenvolverem transtorno desafiador de oposição e transtorno de conduta, que, assim, numa linguagem mais cru, na fase adulta, é aquele adulto que pode desenvolver um transtorno antissocial, se não tratado o TDAH na infância, mas também não é regra. Isso as pesquisas comprovam que tem um número elevado de pessoas com psicopatia na fase adulto, né? Com essas pessoas que têm transtorno antissocial na fase adulto, não foram tratados na infância com o TDAH. Então, acho que é isso que eu precisava falar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem deixar aqui embaixo nos recadinhos. A gente vai fazer questão de responder para vocês com todo amor e carinho. E o nosso maior objetivo é ajudar vocês a conhecerem mais os transtornos emocionais e identificarem, caso alguém próximo de vocês tenham esses sintomas, e buscar ajuda o quanto antes para que a gente não sofra desnecessariamente. Tá bom? Então, esse é meu recadinho de hoje. Fiquem com Deus e o que precisar, a gente tá aí para ajudar vocês, tá bom? Beijão!